Olá, pessoal! Estamos começando mais uma live aqui. Vou digitar aqui nos comentários o tema da live, tá bom? Então, a gente vai falar sobre posicionamento, e diferencial. E vou deixar aqui fixo o comentário, tá? Para quem entrar poder ver direitinho o que é. Oi, Lohane. Vou acenar aqui para o pessoal. E hoje vai ser uma live bem especial, gente, porque a gente vai ter um convidado. Agradeço a todo mundo aí que já está entrando. Está honrando a presença do nosso convidado. Tem que aguardar ele chamar, fazer o pedido para entrar aqui na live. Mas de qualquer forma, eu já vou dando uma introduzida no assunto. Então, por que eu trouxe aqui uma pessoa para falar um pouco melhor para nós sobre posicionamento, um convidado? Assim que ele entrar, eu vou apresentar ele melhor para vocês, tá? Mas é justamente porque quando nós estamos buscando aparentar alguma coisa que seja um diferencial dentro da nossa profissão, ou seja, eu quero mostrar algo que não é comum dentro da minha profissão, eu preciso ter uma forma de posicionamento que valide aquilo que eu estou querendo transmitir com a minha mensagem, certo? Então, como o Pedro, ele tem todo esse envolvimento com a questão do marketing, com a questão de crescimento, de autoridade e tudo mais, ele vai falar um pouquinho para nós sobre como a gente traz isso também para o nosso dia a dia da nossa profissão e principalmente para quem quer se tornar um neuroarquiteto. Como que eu me posiciono como neuroarquiteto, já que é uma coisa diferente do que a maioria dos arquitetos faz, o arquiteto convencional faz. Então, eu vou aceitar aqui a solicitação dele, para ele entrar com a gente. Só aguardar um pouquinho. Aí, deu certo. Aí. Boa noite, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Deu certinho? Seja bem-vindo à nossa live. Olha só, é a primeira vez que eu faço live com outra pessoa, não sei também, acho que é a primeira vez que o Pedro faz. Então, enfim, esperamos que dê tudo certo. Mas se Deus quiser, vai dar certinho. A gente tem uma mensagem bem legal para passar para vocês aqui hoje, Agradeço todo mundo que está aí. E, Pedro, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal e depois eu me apresento também, Porque pode ter pessoal aqui que é da sua página, que não me conheça, e o pessoal da minha página para te conhecer melhor. Tá bom. Boa se noite, apresente pessoal. aí, por favor. Boa noite, pessoal. Olha só. Eu sou formado em engenharia civil, E eu precisei ter um diferencial para alcançar mais clientes, Como que eu faria para alcançar mais clientes? Como que eu faria para me destacar no mercado, Porque o mercado é competitivo. Então, como que eu poderia fazer? Para saber mais sobre esse assunto, o que eu busquei foi o marketing digital. Foi como me posicionar nas redes sociais, O que eu poderia fazer para me destacar, no meio de tanta gente formando junto comigo, que já está no mercado há muito tempo, Então, assim, para isso eu tive que me envolver muito com redes sociais, marketing. Então, assim, eu criei várias páginas, errei em muitas páginas, tentando acertar, Então, eu tive que buscar muito, tipo assim, como que eu poderia fazer, como que dava certo, como que eu poderia me destacar no mercado. Na prática mesmo, Você colocou as coisas em prática para poder testar. Então, assim, campo de batalha, literalmente. Um campo de batalha, literalmente. Porque a gente vai testando, a gente não sabe o que dá certo. E a gente também nem sempre consegue fácil, Assim, de outras pessoas. Por exemplo, quando a gente está começando, a gente não tem tanto recurso para investir naquele conhecimento, a gente não consegue fácil, a não ser no campo de batalha. Então, assim, foi testando mesmo nas redes sociais, aplicando, vendo como que as pessoas se reagiam, que a gente vai se desenvolvendo nesse meio. Então, assim, então eu comecei criando essas páginas, inclusive eu tenho uma página que é voltada só para engenharia, que é Pedro Melo Engenharia. Essa página já é um pouco maior, ela já se destacou um pouco mais. Então, assim, nela foi onde eu tive as maiores experiências, que eu pude ver o que dava certo, o que eu poderia tirar, Porque a gente também vai vendo o que dá errado. Então, a gente
ver o que a gente tem que tirar do que a gente está trazendo para o mercado e o que dá para a gente ir repetindo para ir para você. Bom, então você me convidou nessa live para a gente falar um pouco do posicionamento, como se destacar, né? A melhor forma da gente fazer isso é transmitindo autoridade, né? A gente faz essa transmissão, né, de autoridade quando a gente fala de um assunto que a gente gosta. Né? Quando a gente fala do que gosta, a gente tem prazer de falar, né? A gente busca mais sobre esse assunto, então a gente acaba dominando sobre ele, né? E com isso, a gente acaba transmitindo autoridade, porque muitos pensam assim, que a gente precisa saber demais sobre o assunto para começar a falar sobre ele, né? A gente precisa fazer especialização, né? Entre outras coisas. Mas, na verdade, o básico, né? O que a gente precisa mesmo é gostar de falar, né? Gostar de falar sobre aquele tema, sobre aquele determinado assunto. Esse já é um começo do diferencial, né? Então, assim, estudando mais sobre aquilo, e aí a gente começa a dominar o assunto. Então, a gente começa a gerar esse tipo de conteúdo para as pessoas que estão seguindo a gente, e a gente começa a conquistar essas pessoas. Elas começam a... Porque assim, quando a gente estuda sobre um determinado assunto, a gente também tem o nosso jeito de transmitir ele, né? Então, a gente acaba se conectando com essas pessoas, né? Com a nossa forma de Cria uma explicar. identificação, né? Cria uma identificação. Por mais que tenham muitas pessoas falando sobre determinado assunto, cada um vai se identificar com uma pessoa. Assim, tem espaço para todo mundo, né? Isso, exatamente. Então, assim, o principal ponto, então, vem com autoridade, vem com falar um assunto que a gente gosta, porque aí a gente vai dominar sobre esse assunto, né? Então, assim, o outro ponto que ajuda muito, principalmente no início, é a gente acompanhar outras pessoas que já estão nesse caminho há mais tempo, né? Outras pessoas que já enfrentaram alguns obstáculos, que já passaram por eles e passa para a gente ela não encurta o caminho. O caminho dela vai ser diferente, de um jeito ou de outro, né? Parece que deu uma travadinha. Vamos ver se vai voltar. Voltou. Que já estão há mais tempo o nosso caminho, facilitando mais, né? Porque a gente já acaba superando alguns obstáculos que a gente iria enfrentar ao longo do... Ô Pedro, e por que que eu quis trazer esse assunto aqui, né? Por que que eu uni essa questão do meu Instagram, onde eu falo sobre neuroarquitetura, com o seu, que fala sobre marketing para engenheiro, para arquitetos, né? E tudo mais. Então, assim, todas as vezes que a gente pensa em se destacar, em poder levar nossa mensagem para mais pessoas, a impressão de imediato que dá é que a gente está falando só sobre a gente. Então, assim, eu quero crescer como profissional, eu quero me destacar como profissional. Mas tem um outro ponto, e que talvez seja o mais importante disso tudo, é que com isso a gente está contribuindo com levar a mensagem para que o cliente entenda a nossa mensagem e ele contribua com o processo. Então, quando você tem um cliente ciente de qual é o seu trabalho, ele tem ciência do valor que o seu trabalho realmente tem para ele, o quanto aquilo é necessário para ele, então ele contribui para que o processo funcione da melhor maneira. Né? Então, não é só a gente, enquanto profissional, poder ter uma expressividade ali nas redes sociais ou expressividade com os clientes. São os próprios clientes poderem ter ciência disso e contribuírem para que o processo funcione. No nosso caso, neuroarquitetura, a gente não quer entregar qualidade de vida, saúde, a gente não quer fazer uma arquitetura de um modo diferente do convencional. Então, isso significa que a gente precisa de um cliente que esteja a par de tudo que a gente faz, entendendo, né, e dando valor àquilo que a gente faz. E isso a gente só consegue hoje em dia através do marketing para poder expressar realmente qual que é a nossa mensagem, né? Então, por isso que eu quis trazer isso. Aí você dá continuidade pra gente, falando nessa questão, né, da autoridade e tudo mais. Tem um pessoal entrando ainda, tô acenando pra Ana. Parece que deu uma travadinha aí, vamos ver se vai voltar. Aí, acho que voltou. Voltou? Voltou. Eu coloquei aqui. E, ó, gente, foi a primeira vez que a gente tá fazendo live junto. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá, pode dar continuidade. Certo. Aí,
cortou alguns pontos aqui que você estava falando, mas vou dar seguimento baseado nos tópicos aqui, tá bom? Aham, pode ir, manda ver. Então, assim, como eu já citei, a gente não precisa saber de tudo para começar a falar, né? Então, assim, a gente não precisa, não vai esperar você fazer uma especialização, não vai esperar você sentir confiança em falar tudo aquilo que você sabe, porque é aos poucos que você vai construindo isso, né? Então, assim, você vai lá você quer falar, igual a gente está falando mais sobre a neuroarquitetura, então, assim, você aprende um pouco sobre esse assunto e vai lá, passa a forma que você entendeu esse assunto, Sim, as pessoas já estão seguindo. sim. Não precisa esperar você ter mais experiência, especialização, para já começar a transmitir Isso. isso para as pessoas. Porque até quando a gente fala a palavra autoridade, dá a impressão de que realmente a pessoa precisa ser um expert muito grande naquele assunto. Só que, por exemplo, quando você aprende um determinado assunto, vamos supor, sobre neuroarquitetura, e você estuda ele a fundo, você está entendendo sobre aquele assunto, não tem nenhum problema você falar sobre aquilo, mesmo que, no geral, você não se considere um especialista. Então, quando eu paro para ver o quanto eu demorei para começar a falar sobre neuroarquitetura, eu fico assim um pouco chateada, porque eu esperei me tornar uma expert nisso para poder falar. E eu não precisava ter esperado esse tempo. Eu estudo isso há muito tempo, mas se você quer falar sobre alguma coisa, se aprofunda sobre aquele assunto e comece a falar. Por quê? Isso te gera conhecimento. A gente ensinar gera conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa construída, né? Tudo aquilo que você vai dizer para as pessoas vai te retornar com dúvidas e você vai se aprofundando. Então, esse medo eu tenho certeza que vocês não precisam ter, né, na hora de expressar a ideia de vocês, a forma como vocês trabalham aí nas redes sociais. Sim, e as redes sociais, né, assim como o Instagram, eles nos permitem, né, eles facilitam muito o nosso caminho com a quantidade de ferramenta que eles nos proporcionam, né? Então, assim, Sim. às vezes a gente tem vários tipos de ferramentas aqui dentro do próprio Instagram que facilita com que a gente crie conteúdo e transmita o nosso conhecimento, né? Então, Uhum. principalmente essas novidades que vem acompanhando aí, né, com o decorrer do tempo. Então, assim, o importante é a gente começar, né? Independente de qualquer outra coisa, o importante é a gente começar. Falar de algo que a gente tem afinidade, que a gente goste, e aí criar um domínio Uhum. sobre esse assunto. Assim a gente começa a se posicionar diferente, né? Quando a gente fala do que gosta, a gente já está se posicionando diferente, né? Então, Uhum. Com é um certeza. dos principais pontos que a gente pode começar. O que vem como um diferencial? O diferencial é você oferecer para o público algo que outros estão cobrando, né? Então, assim, é uma outra técnica que você pode usar, principalmente no início, oferecer conteúdo ensinando muitas coisas às pessoas de uma forma gratuita, porque você vai com esse público aos poucos, né? Quando você vai gerando conteúdo, vai mostrando a sua forma de se apresentar, de aparecer por trás das câmeras, né? E muita gente... Então, assim, é só começando que a gente começa a perder essa timidez, começa a ter mais autoridade e mais confiança para falar sobre esses temas, sobre Uhum. qualquer tema, não só da Sim. neuroarquitetura, né? Então, assim, E por exemplo, quando a gente, como aqui a gente está, né, falando, na verdade, o que eu estou fazendo com o pessoal aqui as pessoas que têm interesse em se tornarem neuroarquitetos. Então, na verdade, é uma habilidade nova, né, que as pessoas estão adquirindo aqui, então estão buscando conhecimento aqui através do meu Instagram. Então, na verdade, a maioria dessas pessoas, o que que elas querem? Elas querem atrair clientes, certo? Só que para você poder apresentar esse diferencial para o seu cliente, ele precisa saber o que que é a neuroarquitetura, o que que um neuroarquiteto faz que um arquiteto não faz, o que que tem de diferente, o que que isso agrega de valor à sua atuação que eu não vou encontrar em outro profissional para que eu decida contratar você e não outro, né? Então, assim, esse posicionamento de eles poderem se colocar nas suas redes sociais como neuroarquiteto e apresentar determinadas soluções,
né, que são diferentes do que um arquiteto convencional poderia oferecer, eu acho que é um ponto super chave assim também para que eles comecem a ser considerados neuroarquitetos, certo? Então, arquitetos tem vários, mas espera aí, um cliente bateu lá no seu Instagram, porque o seu cliente vai seguir vários arquitetos, né? Não vai ser só você. E aí você tem uma forma ali diferente de se apresentar, isso já é um diferencial também. E aí vai entrar na questão de você já ter esse diferencial, as dicas que você vai dar aqui para eles agora de como fazer isso ser realçado através das redes sociais, né? Esse diferencial se realçar realmente. Então vai lá. Vamos ver se vai destravar. Parece que deu uma travadinha de novo. Acho que tá voltando. Deu uma travadinha aí, Pedro. Olha se vai voltar. Se não voltar, a gente vai dando sequência aqui. Tá entrando, pessoal. Tô acenando aí para quem tá entrando, viu? Vamos esperar ver se vai destravar o dele, mas enquanto isso a gente vai dando sequência aqui no raciocínio, porque assim, gente, é muito claro para nós que os nossos clientes, eles estão nas redes sociais, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, não é necessariamente o posicionamento nas redes sociais, é um posicionamento enquanto profissional, é você sentado numa reunião com o seu cliente e saber se posicionar. Ele saiu, daqui a pouco ele vai mandar a notificação de novo. E aí eu coloco ele de novo. Mas é muito você saber se posicionar enquanto neuroarquiteto, por exemplo, é você sentar numa reunião com seu cliente, você saber como se posicionar, você saber expressar para ele qual que é a diferença do seu trabalho, certo? Deixa eu só ver se ele colocou aqui para entrar. Acho que colocou. Então, assim, para nós é muito claro que todos os nossos clientes, né, acho que 99% deles, está nas redes sociais. Então, por isso que é importante a gente saber, sim, como que a gente vai se posicionar ali dentro daquele meio, daquela rede social que tem inúmeros arquitetos, que tem inúmeras pessoas expressando ali sua forma de trabalhar, mostrando, igual o Pedro falou com a gente, a questão da identificação, né? Então, cada cliente vai se identificar com um tipo de profissional. E aí, quando você traz esse diferencial de se colocar como neuroarquiteto, mas faz com que o seu cliente entenda o que isso significa, né? Porque, para ele, você trabalha com neuroarquitetura, mas o que isso significa? O que isso vai mudar, e, né, em termos práticos, no que você vai fazer no meu projeto, naquilo que eu espero como resultado do meu projeto. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nesse posicionamento. Primeiro de tudo, é a gente entender o que é a neuroarquitetura, certo? A neuroarquitetura é justamente essa forma de se projetar, onde você vai levar em consideração os impactos reais, né, que um projeto vai ter na vida das pessoas. Um projeto, como a gente até comentou na última live, nada que você coloca num espaço, nada que você ornamenta no espaço, nenhuma parede que você coloca no espaço, ela passa despercebida pelo seu cérebro. No sentido de que tudo o que a gente coloca, tudo que a gente insere em um espaço, vai, de certa forma, impactar o nosso cérebro de alguma maneira. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um ambiente construído, inúmeras reações estão acontecendo ali no nosso cérebro, e o neuroarquiteto, ele se dá conta disso. Ele se dá conta de entender como que determinadas soluções de um projeto vão impactar o cérebro das pessoas, vão impactar, por exemplo, as funções fisiológicas das pessoas. Hoje a gente sabe que o tipo de iluminação que eu utilizo no espaço, ela vai dizer muito sobre a minha qualidade, o meu desempenho no trabalho, sobre o meu sono à noite, sobre o equilíbrio do meu ciclo circadiano, né, de eu fazer esse ciclo circadiano a cada 24 horas, que é meu corpo acordar, se colocar ali em um modo mais ativo, próximo ao meio-dia, e à medida que a tarde vai caindo, o meu corpo também vai diminuindo ali a energia dele, para ele poder relaxar e dormir à noite, ter uma noite de sono reparadora. E tudo isso está envolvendo a arquitetura, porque o espaço está influenciando, a iluminação está influenciando, as cores estão influenciando, a
ventilação, tudo em um espaço, toda a composição acústica e tudo em um espaço está impactando esse usuário. Então, a neuroarquitetura, ela não só observa e percebe, a maioria das pessoas se comportaram de determinado modo quando viram tal coisa no ambiente. Então, provavelmente isso funciona. Não é isso que a neuroarquitetura faz, ela vai muito além. Eles realmente fazem estudos de imagem do cérebro e diante de determinadas coisas que um elemento, né, algo que tem no espaço, quando a pessoa é colocada diante daquilo, eles observam quais áreas cerebrais, fisicamente mesmo, são ativadas. Então, essa área é uma área de produção de maior estresse, ela é uma área de produção de maior criatividade, e aí a neuroarquitetura consegue ir fazendo esse balanço e entendendo os impactos realmente que a arquitetura, né, os ambientes construídos têm no cérebro das pessoas. Aqui parece ter uma notificação do Pedro de novo, vou ver se ele vai conseguir entrar. Aguardando a resposta. Então, quando a gente só fala neuroarquitetura, pode ficar muito vago para o cliente. Ele pode, não preciso disso, eu só quero que você faça para mim o meu quarto. Eu só quero que você faça para mim a decoração da minha loja, por exemplo. Né? Mas até em quesitos assim, como decoração, tudo isso vai ter uma influência muito grande. Então, quando você consegue explicar para o seu cliente, passar para ele a mensagem de que a sua arquitetura, além de um resultado físico, ela também tem um resultado, ela vai te entregar um resultado emocional, comportamental, né, de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, você está elevando a sua profissão a um outro nível. Né? Certamente ele vai enxergar, poxa, eu não achava que um arquiteto fazia isso tudo. Para mim, arquiteto ia fazer uma planta lá para mim e tal. E aí, olha para você ver, quando as pessoas pensam assim a respeito da nossa profissão, né, que a gente faz uma planta, que a gente faz alguma coisa, né, assim, aparentemente simples, é um erro nosso, que nós não estamos sabendo passar a informação do valor que a nossa profissão tem. Então, hoje, tudo o que a gente vê, né, 95% do nosso tempo de vida a gente passa dentro de ambientes construídos. O que isso significa? Né? Significa que a gente está sofrendo os impactos disso, a gente não está mais inserida a maior parte do tempo dentro de ambientes naturais, não é mais, né, a realidade de nós, seres humanos, então todos nós estamos em ambientes construídos. E aí, sabendo que esses ambientes impactam a nossa saúde, como que a gente vai produzir espaços que gerem melhor saúde para as pessoas, né? Que gerem realmente uma... Deixa eu ver só se o Pedro vai entrar de novo. Que gerem realmente um impacto positivo, né? Impacto... Na verdade... O neuroarquiteto, ele consegue identificar problemas, né, através do briefing que ele faz, que é mais aprofundado. Ele identifica as necessidades do cliente de uma forma que nem o cliente mesmo saberia passar. E aí, identificando isso, ele começa a vir com soluções dentro do espaço para poder conduzir o bem-estar, a saúde, né, entregar um resultado muito mais profundo para esse cliente. Então, o Pedro voltou. Vamos ver se vai dar certo agora, Pedro? Vamos ver se agora vai. Foi até bom que eu dei uma explicada aqui sobre a questão da neuroarquitetura, né? E como é importante a gente se posicionar, explicar para o cliente o que é que a gente faz. E agora você dá continuidade aí para explicar ao pessoal como se posicionar nas redes sociais também, né? A esse respeito. Vai lá. Sim, já tentando dar um segmento que a gente fica até um pouco perdido quando cai essa conexão. Mas olha só. Então, assim, recapitulando, né? Da importância da gente falar de um assunto que a gente tem mais afinidade. Então, assim, a gente vem com outros pontos que é justamente tentar quebrar essa barreira da timidez, né? Aparecer mais. Porque o que acontece? Pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, o que o público, além de ver um conteúdo, o que ele tem interesse de aprender, saber um pouco mais, ele quer ver uma pessoa por trás, né? Uma pessoa comum, né? Porque às vezes a pessoa fica com essa... achando que comete erros. Isso, exatamente. Então, assim, aparecer e a gente se conecta com essa pessoa quando a gente começa a usar a nossa imagem para ensinar esses conteúdos, né? Isto é um outro diferencial que nem todos fazem, né? Que é aparecer, nem que seja de uma forma mais simples, mas aos poucos ir se entregando e ir se conectando com o público. Porque mais do que o conteúdo, a sua imagem também se conecta com as pessoas. Então, assim, é um grande diferencial, né?
Um outro ponto que eu queria, né, citar é a constância. Né? Junto com todo isso que eu já disse sobre falar do que gosta, né, aparecer, ter afinidade com o tema, é a constância. O grande diferencial do mercado nas redes sociais, que muitos se perdem no meio do caminho, é que eles começam, às vezes não chegam o resultado que eles esperavam, né, no prazo que eles esperavam, e aí já desiste. Né? Não continua, não dá sequência, não dá constância. Né? E é E sabe o que é justamente uma a coisa constância interessante? que faz... Ah, Sabe o que é uma coisa interessante também da gente pensar? Sobre essa questão da constância. A gente está pensando também em alguém que quer crescer nas redes sociais. Ok. Mas você já pensou como que é para o seu cliente também? Se ele entra lá na sua rede social e a sua última publicação tem 3 meses, você como arquiteto, o que que isso passa para o cliente? Passa o contrário de uma autoridade, ou seja, a impressão que dá é que você não tem projeto, ou que você não movimenta as redes sociais, ou que você não tem essa preocupação em expor para ele como que é seu trabalho. Então, assim, a constância ela nem é só para quem quer crescer enquanto rede social, mas também para você chamar seu cliente, né? Chamar a atenção do seu cliente. Pode ir lá, vai, continua aí. Acho que travou de novo, hein? Vamos aguardar se vai dar certo. Será que tem que enviar a solicitação de novo? Ainda tá aparecendo você aqui para nós. Só não tá dando movimento. Vamos ver. Acho que voltou, Pedro. Voltou. Pode falar. voltou aí? Voltou. É o local aqui mesmo. Voltou, pode falar. Continuando sobre a constância. Acho que travou de novo agora. Ó, entrou mais alguém, vou acenar. Pessoal, enquanto o Pedro volta, eu vou falar, vou dando sequência aqui, né, no raciocínio, porque isso que ele estava falando a respeito da constância é algo assim, que na verdade, se a gente quer crescer profissionalmente, a gente tem que buscar a constância na vida, né? Então, nas redes sociais, na forma como você se apresenta, então, vamos supor aqui, se eu tem hora que eu falo com os outros assim que eu sou neuroarquiteta, mas nas minhas redes sociais não tem nada sobre isso. Né? Se uma pessoa, um cliente vem conversar comigo, eu também não falo nada sobre isso. Ou seja, eu não sustento o meu próprio argumento, eu não tenho constância no meu próprio argumento, eu não me exponho dessa maneira, né, nas redes sociais ou numa reunião. Eu não tenho realmente constância daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou expressando para o cliente. Ele não vai acreditar. A gente tem que acreditar nos nossos próprios propósitos, né? Então, quando eu falo aqui muito sobre a neuroarquitetura ser uma arquitetura com muito mais propósito, é justamente por isso, porque a gente quer realmente entregar valor para o cliente. A gente quer entregar algo que seja diferente. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Vamos ver se vai dar. A Pri entrou, vou acenar para ela. Vamos ver se ele vai conseguir entrar, tá aguardando aqui. Mas essa questão da constância que ele está falando entra muito nisso também, em como a gente expressa, né, com consistência, o que a gente faz, o que a gente é, como que a gente atua, né? Então pode dar continuidade, Pedro, sobre E o que constância. você está falando sobre quando o cliente chega na página e não encontra... Só me Ele viu uma recapitula. publicação sua lá de muito tempo atrás e aquilo não faz para ele parecer que você está atuando, que você está, né, ativo ali na sua profissão. Isso é negativo, é pejorativo para o seu trabalho. Certo? Sim. Sim, quando você... Tá me escutando bem? Tô sim. Então, Certinho. aí a constância junto com a sua imagem,
né, é que faz com que quando o cliente chegue ali na página, né, às vezes os seus alunos, você passa mais confiança, né, para eles. Porque quando você é constante, você passa confiança para as pessoas de que você pega um determinado assunto, pega um determinado tema e vai prosseguir com aquilo todos os dias. Então, eles já esperam de você um conteúdo ou algo a aprender Sim, diariamente. E eu tô assim é os sentindo isso muito. Aham, sim. clientes. Por exemplo, quando você tem uma. Travou aqui pra mim de novo. Elas estão acreditando que elas vão poder contar com aquilo, né? De certa forma, todo dia eu vou ter aquela informação, todo dia. Uhum, sim, sim. Na verdade, a constância ela é uma via de mão dupla, né? Então, na verdade, ele saiu de novo. Na verdade, quando eu tenho constância naquilo que eu estou produzindo, naquilo que eu estou entregando para as pessoas, no conteúdo, seja, né, na minha atuação profissional, a constância é uma via de mão dupla, porque eu também vou receber de volta essa constância, eu vou receber de volta, vou ser retribuída, né, por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou fazendo. Então, na minha vida profissional, quanto mais eu consigo expressar, falar sobre a minha profissão, me posicionar para as pessoas, mais eu tenho retorno de pessoas que confiam em mim, que vão me indicar, que vão ter essa constância também em lembrar do meu nome, em lembrar de como que eu atuo e do que eu faço. Certo? E quando eu fico parada, eu não me posiciono, eu não vou para cima, né, nesse sentido, do mesmo jeito, eu não posso esperar esse retorno dos meus clientes, eu não posso esperar uma chuva de clientes, eu não posso esperar que os clientes falem de mim de uma maneira diferente, né? Que eles me enxerguem como um profissional diferente, porque eu justamente não estou passando essa imagem para eles, certo? Então, no meu caso aqui, por exemplo, apesar de eu atuar como arquiteta, né? Eu tenho uma sócia e tudo mais, eu aqui nesse Instagram, a minha intenção não é captação de clientes de forma alguma. A minha intenção é justamente pela minha paixão em falar sobre neuroarquitetura e por eu amar ensinar, né? Então lá atrás eu imaginava que eu seria professora universitária, alguma coisa assim, porque eu realmente gosto disso. Então o meu intuito aqui com o Instagram é justamente compartilhar conhecimento com outros arquitetos. Mas se possivelmente ou ocasionalmente acontecer de um cliente aparecer aqui na minha página e ele vê todo o conteúdo que eu passo para outros arquitetos, né? E isso não tem a ver se o Instagram é grande, se o Instagram é pequeno. Isso tem a ver com a sua propriedade em falar sobre aquele determinado assunto. Ele vai me enxergar já de uma forma diferente. Ele vai me enxergar já, opa, é uma autoridade, porque eu nunca vi ninguém falando desse jeito. Ela está ajudando outras pessoas nesse sentido, né? Então, assim, por mais que a minha intenção não seja a captação de clientes aqui, a minha intenção é realmente compartilhar conhecimento, isso já volta para mim, isso já tem um retorno para mim interessante. Agora, imagine você, né, que quer se tornar um neuroarquiteto, se você utiliza as suas páginas para expor esse conhecimento, mas com o intuito de captação de cliente, o quanto isso pode ser enriquecedor. Quantas pessoas você conhece aí na sua cidade, né, na sua região, que trabalham com neuroarquitetura, a ponto de se dizerem neuroarquitetos, de apresentarem, né, nas redes sociais deles as soluções que eles dão usando, né, a neuroarquitetura como meio de projeto? Quantos você conhece que realmente fazem isso? Então, quando a gente arruma as maneiras ali de se diferenciar, de se mostrar como sendo alguém que faz as coisas de uma maneira diferente, as pessoas vão te retribuir com isso. Elas vão te retribuir com contratos, elas vão te retribuir com reconhecimento, e isso é interessante. Isso é o que a gente espera da nossa profissão, certo? Aqui o Pedro não entrou de novo, parece. Deixa eu ver se vai dar para chamar ele de novo. Nem que seja para ele se despedir, né? Porque hoje, infelizmente, a internet dele não estava funcionando, mas a gente marca depois de novo outra live, mas vamos ver se vai dar para ele entrar, para ele poder se despedir.
Mas então, assim, o primeiro passo de tudo, gente, se a gente quer falar sobre determinado assunto, se a gente quer começar a se expor como alguém que faz as coisas de uma maneira diferente, a gente tem que ter, primeiro, um pouco mais de autoconfiança em saber, assim, que eu não preciso dominar completamente aquele assunto, né? Não espera tanto quanto eu esperei para começar a falar isso para as pessoas. Mas se você vai falar sobre uma coisinha, por menor que seja, fale com responsabilidade. Não fale as coisas porque você ouviu alguém falar. Questione as coisas que eu mesma falo aqui, vá atrás, vai buscar informação, né? A neuroarquitetura trabalha muito com isso, a neuroarquitetura trabalha com evidência científica, a gente trabalha com buscar realmente em artigos científicos, em revistas científicas, em estudos, as soluções, né, para validar os nossos projetos, para validar aquilo que a gente está propondo para o cliente. Então, trabalhe sempre com responsabilidade. Então, se você vai trazer uma informação, né, no seu Instagram, uma informação a respeito de neuroarquitetura, faça isso com base, né, com algo para você se embasar. E o que vai acontecer, né, que eu acredito que não vai demorar? Os clientes vão tomar conhecimento, né, as pessoas que não são da área da arquitetura vão tomar conhecimento do que é a neuroarquitetura. E elas vão começar a falar isso com vocês, certo? Elas vão começar a perguntar: poxa, mas eu conheço um arquiteto que trabalha com neuroarquitetura e eu precisava de uma solução para o meu ambiente que eu acho que precisava de uma coisa mais nesse sentido, e aí você não sabe falar sobre isso. Então, assim, realmente é algo urgente, é algo que a gente precisa se dar conta, né? Agora, por exemplo, questão do marketing mesmo. Há algum tempo atrás, o marketing era uma profissão, quem entendia de marketing eram aquelas pessoas que trabalhavam para empresas e trabalhavam o marketing daquela empresa, né? Então, era uma coisa, assim, bastante restrita. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai abrir uma empresa, que vai criar uma marca, ela mesma já está procurando informações sobre marketing. Então, quando ela chega numa empresa de marketing para contratar, ela já tem um monte de coisas ali para apresentar e pedidos para fazer, e ela já se dá conta daquele universo. E vai ser assim com a neuroarquitetura daqui a um tempo, né? Então, para a gente evitar esse constrangimento de o cliente nos pedir alguma coisa, a gente realmente não estar ciente daquele universo, né, que a gente deveria estar, é a gente fazendo o que o Pedro falou realmente. Vai estudando de pouco em pouco, estudou uma coisa interessante, passe isso para frente. Conte para as pessoas. Não fique esperando você dominar aquilo completamente, até porque, gente, a neuroarquitetura, ela é uma coisa infindável. Tá? A gente está falando de ciência, a ciência, ela se transforma, se modifica o tempo inteiro, e além disso, ela também ela se engana, não é que ela se engana, existem coisas que há 10 anos faziam total sentido e que a ciência tinha como verdade, e que hoje em dia já caíram por terra. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre buscando modos de podermos nos atentar àquilo que está acontecendo para puxar para os nossos projetos, né? Para puxar para a nossa atuação. Então, é por isso que eu até comentei com você, se algum de vocês tinham interesse em receber informações por e-mail, por Telegram, porque o que acontece? Eu que já estou inserida nesse universo, eu estou sempre a par daquilo que é novidade, eu vou acompanhando, eu já sei onde buscar, e nem sempre é fácil para quem está iniciando conseguir essas informações. Então, eu venho justamente para trazer isso para vocês de uma forma mais mastigada, e é assim, um prazer para mim fazer isso. Então, realmente, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Por que eu acho que a gente precisa fazer isso? Porque realmente esse posicionamento é o que a arquitetura vai nos pedir daqui a um tempo. Então, daqui a um tempo eu acredito que a neuroarquitetura vai estar nas faculdades, vai estar na grade curricular dos cursos de arquitetura, né? Porque realmente é uma coisa urgente. O mundo está pedindo essa atuação das profissões mais humana, atuações que as pessoas possam realmente integrar, né, o ser humano ali, e a arquitetura não ser mais uma questão voltada para o espaço, para o físico, né, para o ambiente construído, e sim voltada para o ser humano. O que é a arquitetura, né, se não as pessoas que estão utilizando ali? Para que ela serve se não for para as pessoas utilizarem bem? Então é isso que a neuroarquitetura vem trazer, né, uma arquitetura muito mais humana, com muito mais propósito. O Pedro apareceu aqui de novo, eu vou aceitar a solicitação dele. Vou deixar ele fazer um fechamento para nós aqui, e porque infelizmente também o tempo, né, já deu 40 minutos, acho que ele não vai conseguir falar muito mais. Pedro, faz um fechamento aí para nós, dá as suas dicas Sim. aí,
para ver se Sim, a não, sua fechando. internet cair. Eu montei a estrutura num local onde não tá dando certo a conexão. Mas, ó, para finalizar, eu me despedir de vocês falando um pouco da criatividade, né? Então, assim, aproveita que o mercado já está amplo e você consegue se inspirar em muitas páginas voltadas, né, para o conteúdo que você quer oferecer, sendo neuroarquitetura ou outro tipo de conteúdo, onde você pode usar essa criatividade usando já os conteúdos que existem, aprendendo com eles e Inspirando. criando outros conteúdos com a sua forma de ver, com a sua criatividade, né? Usando as ferramentas do Instagram, com vídeos, né? Essas novidades que o Instagram traz para a gente aí, constantemente. E com isso você vai conseguir se destacar, apresentar um diferencial, tá bom? Então, outro dia a gente traz uma live mais bem estruturada para a gente não ter essas quedas aqui de internet. Mas se tiver mais alguma dica, alguma coisinha aí, pode falar para o pessoal. Se Não, tiver rapidinho. Essa questão da criatividade é algo assim, totalmente dentro da arquitetura, né, Pedro? Então, a exatamente. gente que está acostumado, a gente está acostumado a ter que usar da criatividade para projetar, né? A neuroarquitetura é algo que abre muito a cabeça da gente para a criatividade, porque ela nos apresenta novos caminhos, né? Então, já que a criatividade está totalmente presente, por que que vocês não pegam isso e começam a utilizar para poder divulgar, né, o diferencial de vocês nas redes sociais, né, e fazer disso parte da profissão mesmo, e não só uma coisa que eu vou ali esporadicamente, faço rapidinho, faço um postzinho. Não, faz parte hoje. A rede social, ela é o nosso meio de socializar também, né? É a nossa realidade. Então, a gente tem que estar nela, tem que estar inserido nela, não tem jeito. E a criatividade é o que faz você se destacar, né? As grandes, em todas as publicações que eu já fiz, né, nas minhas redes sociais, se destacaram quando tinha alguma criatividade, por mais que pequena que ela fosse, né? Ela tocava determinadas as pessoas, causava interação, engajamento. Essas publicações elas se destacam. E nesse destaque, você traz um direcionamento para sua página. E esse direcionamento você conquista as pessoas Com que ainda não te certeza. conheciam. Então, assim, a criatividade é o tempero para finalizar o posicionamento e o destaque nas redes sociais. Certo. Pedro, eu queria te agradecer pela participação. Infelizmente, a gente teve alguns imprevistos, né, durante a live, mas acontece, ao vivo é assim mesmo, e não tem problema nenhum. E eu queria convidar o pessoal aqui que está assistindo, quem é do meu Instagram, para conhecer a página do Pedro. Ele tem duas páginas, uma maior, né, que já está bem estruturada, né, Evoluída. bem grande já, bem evoluída. E a outra dele, que ele está focando mais no marketing para os profissionais da arquitetura, da engenharia. Então, é bem interessante para que vocês consigam abrir aí, né, um leque de possibilidades para poderem se divulgar dentro da profissão, dentro das redes sociais e utilizando, então, a neuroarquitetura também como uma apresentação diferente, né, da profissão de vocês. Não espero vocês se formarem em nenhum curso para se identificarem como isso, não. Já começa a estudar e criem propriedade daquilo, né? Se é algo que vocês querem, crie propriedade disso e realmente se apresente como um arquiteto diferente, né? As pessoas querem diferencial, elas querem contratar pessoas que ofereçam coisas diferentes. Então é isso. Pode falar mais alguma coisa que você quiser, Pedro? Quiser se despedir do pessoal? Não, é isso. Entrou alguém? Tô com medo de travar de novo aqui, mas enfim. Isso. Travar eu então, assim, eu continuo. quero agradecer e... Isso. Então, o que eu fiz? Eu criei essa página de engenharia voltado mais para os clientes, né, que eu queria alcançar. E junto com esses clientes, veio muitas dúvidas dos profissionais querendo entender mais, resolver alguns problemas que como conquistar mais clientes, o medo de aparecer nas redes sociais, o que eles estavam errando, o que eles estavam fazendo de errado nas páginas deles. E para não misturar o tempo no pico da audiência, mais diretamente com os profissionais, essa área de marketing, posicionamento, clientes, como captar, entre outras coisas. Certo. Legal. Pedro, muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer pela disponibilidade de estar aqui falando para o pessoal, né? Tem um pessoal aqui que está bem interessado em se tornar neuroarquiteto. Eu acredito que o pessoal também do seu Instagram
esteja se interessado em se destacar nas redes sociais. Então, acho que deu pra gente amarrar muito bem os dois assuntos, né? Queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou. E aí eu vou deixar a live salva e vou dar ela também pro Pedro, para ele postar no Instagram dele. E se vocês quiserem, vocês podem assistir por lá também, tá bom? Vamos ver se vai destravar ele aqui só pra gente dar um tchau. Vamos ver. Aí apareceu. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada por todo mundo que participou, gente.